Shalom, meus irmãos, a paz esteja com cada um de vocês, que Deus vos abençoe. Agradecemos a Deus por mais um dia, por mais um respiro que o Senhor está nos dando no dia de hoje, porque para morrermos basta estar vivo, né? Hoje, eu estou de luto, perdi o meu tio, mas não temos que deixar de agradecer ao Senhor e louvar a Ele com toda a honra e toda a glória por estarmos aqui ainda louvando o nome dele. Amém, meus irmãos? Queridos, eu prometi de refazer o vídeo sobre a referência dos sinais de Jesus. Então, a referência e os sinais da volta de Jesus está próxima. Nós temos que vigiarmos, nós temos que já adotar isso em nossos pensamentos, em nossas vidas, porque o dia do Senhor já vem. Então lhes disse, então levantar-se-ão nação contra nação e reino contra reino. Lucas 21:10. E haverá grandes terremotos, fomes, pestilências em vários lugares e coisas espantosas. Lucas 21:11. Aumento do pecado, meus irmãos. Esfriamento dos seres humanos, as mortalidades desenfreadas, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Hoje vemos o esfriamento entre as igrejas, entre as pessoas, entre os irmãos. As pessoas hoje não têm aquele afago, aquele afeto que tínhamos antes no passado. Então, Jesus ele está dizendo que está voltando. Ele está voltando para buscar o seu povo, buscar a sua igreja, buscar os seus filhos aqui na terra. Para muitos talvez pareça redundante falar do aumento do pecado, mas nos dias de hoje o que mais vemos é pecado, é pecadinho, é pecadão. E cada dia as pornografias, as fornicações, o adultério, a desonestidade, a violência, a matança, isto é evidente para que as pessoas e a revolução sexual e as drogas ganharem espaço no mundo. Meus irmãos, entretanto, a pecaminosidade já passou da dimensão qualitativa. A questão do pecado humano é de outra natureza. Primeiramente, porque o conceito do pecado tem sido banido da mente do homem moderno. Ele não reconhece mais a palavra, o mero pronunciamento tornou-se algo retógrafo. Então, as pessoas hoje acham tudo normal, que para eles isso não é pecado. Ter uma mulher, ter duas mulheres, 3 mulheres ou 3 homens, isso não é pecado. Mas continua sendo pecado aos olhos de Deus, porque Deus ele está muito triste com a nossa nação, porque as coisas estão acontecendo num piscar de olhos. Para quem vê, nós já estamos na metade do ano, e o que nós temos feito? Será que temos pregado o amor de Jesus? Será que temos feito o que ele ordenara, que é a pregação do Evangelho, é falar do seu nome a toda criatura? Se pensávamos na hipocrisia, era a maior manifestação do pecado, nos enganamos completamente. Se achávamos que alguém praticar escondido aquilo que condenava publicamente, era o que mais terrível poderia haver, também os enganamos. Vivemos hoje algo muito pior, mais grave que a hipocrisia, é a apologia do mal. As pessoas hoje em dia praticam mais o mal do que o bem. Hoje as pessoas pecam, erram e praticam o mal. Por qualquer coisa as pessoas estão fazendo mal. Mulheres de renome agora se gabam de suas fotos pornográficas. Vemos também famílias que usam suas filhas, os seus filhos para pornografia, para ganharem dinheiro em cima disso aí. E Deus não está nada feliz com essa nação,
porque cada dia que passa, menos tempo nós temos aqui na Terra. Porque se a gente for observar, os dias estão sendo abreviados, como nunca. De 1000 virá ser um dia e dia de 1000 um dia. Homem se veste como mulher e acha que está bonito, mulheres como homem e acha que está tudo bem. Ninguém está satisfeito com o que Deus deu. Tem mulheres que vão para as clínicas fazerem um renovo no rosto, na face, em cada parte do corpo, enxerto, para ficar mais bonita, sendo que elas já nasceram bela da parte de Deus. E muita gente ainda pergunta por que nasci pobre, por que nasci em família pobre, por que não morri antes de nascer, por que sou tão pobre, porque a minha vida é uma porcaria. Vejamos, queridos, a vida da gente não é uma porcaria, sabe por quê? Porque nós viemos de Deus, foi Ele que nos colocou aqui na terra, nós somos sangue dele. Se Ele nos colocou aqui como filhos, é para nós pregarmos a palavra dele. Nós não viemos aqui para nos mostrar, nos falar que somos mais do que o outro. Então Ele colocou nós aqui para abençoarmos uns aos outros, assim como Ele nos abençoou. Então a sua vida não é uma porcaria. A sua vida é de Deus. Você nasceu de Deus. Você veio de Deus. Então sua vida é abençoada. Começa a abençoar a sua vida. Começa a abençoar seu dia. Começa a abençoar as coisas que você recebeu da parte de Deus. O pudor virou motivo de escárnio. A luz virou trevas e as trevas luz. O amargo doce e o doce amargo. O bem o mal e o mal bem. O pecador não mais envergonha do seu pecado. Gaba-se dele uma completa inversão de valores, onde o certo é errado, o errado é certo. Séculos antes do nascimento de Jesus, o profeta já nos alertava quando estes inimigos da verdade, ai dos que o mal chamam de bem, e ao bem se põem as trevas por luz, e por luz as trevas, e o amargo por doce, e o doce por amargo. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos, e astutos em seu próprio conceito. Isaías 5, versículo 20 e 21. Então, muitas vezes as pessoas se põem tudo isso no lugar como se fosse acima de Deus, acima das coisas que Deus já proporcionou para você aqui na terra. Mas o problema do pecado não é que ele multiplicou tanto, é que ele se tornou virtude. E quem dele não abusa é contado como louco ou insano, como aconteceu com os amorreus. Um dia a medida do pecado humano já está quase cheia. Gênesis 15, 16. Então refletimos nesses versículos que Deus está nos falando, que às vezes a gente põe muitas coisas acima dele, tipo a casa, o carro, a vaidade, as pornografias, as coisas erradas. Estão colocando tudo acima de Deus e valorizando como se fosse melhor do que Deus. Igual tem lugares que as pessoas pregam o evangelho, faz daquele lugar ali como se fosse uma casa de barganha, uma casa de bagunça, e Deus não quer isso de nós. Porque nós temos que separar as coisas que é de Deus e as coisas que não é de Deus. Porque onde há escândalo, onde há preconceito, onde há vaidade, Deus ali ele não habita. Porque muitos estão ali falando que está pregando o evangelho, falando de Jesus, mas na verdade estão idolatrando o inimigo. O inimigo ele está ali junto com as pessoas, fazendo de tudo para que elas caiam mais e mais. Então arrependam-se enquanto é tempo. Os loucos hoje sabem que Deus para eles não é Deus. Então eles amam os deuses. O homem foi capaz mesmo em 20 de julho de 69 ir até a Lua. Hoje em dia eles querem mais do que isso. Eles estão buscando mais informações, mais coisas sobre a internet, sobre a mídia, para chegar acima de Deus. Mas tudo tem um limite, porque Deus não agrada que as pessoas tentam
descobrir o segredo dele. Porque quando tentaram, que é o Lúcifer, tentaram descobrir o segredo de Deus, ele e seus anjos foi lançado na terra, como diz Coríntios, e o céu parou por 30 minutos em silêncio. Enquanto Deus não responder vocês, é porque Deus está em silêncio, Ele não está agradando das nossas atitudes. A tecnologia hoje é muita informação, é muita coisa desenvolvida no mundo, cujo impacto sentiremos em breve. E já estamos sentindo, tipo maremoto, terremotos, greve, fome, cárcere, peste. Tudo isso na propagação da nova era. Porque estão cheios de adivinhadores do Oriente, Isaías 2,6. Muitos que não foram alcançados pela mensagem do Evangelho têm se apegado a este tipo de espiritualidade satânica, que nada mais é do que a preparação para o futuro do governo anticristo. E não falta muito, meus irmãos, minhas irmãs, para que esse anticristo venha tomar conta, venha possuir o lugar que a ele vai ser feito, que é o terceiro templo. Então, quando esse terceiro templo for feito, pode ter certeza que o anticristo, ele não vai abrir mão de estar ali para proclamar a sua glória. Então, se você está com Deus, fique com Deus. Se você ama Deus, separa as coisas de Deus. Se você quer Deus, saia do meio das coisas do inimigo. Saia da gaiola de Satanás. O avivamento pentecostal nos últimos dias diz: Deus, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Joel 2,28. Para que o Senhor derrame esse espírito sobre nós, nós temos que estar com a consciência e o coração aberto, nós temos que estar com a mente aberta para o Senhor, nós temos que estar com o espírito renovado. No início do século teve origem de movimento que trouxe nova vida à igreja e que estava destinado a influenciar todo mundo no movimento pentecostal. Começou nos Estados Unidos e espalhou no mundo inteiro. A Igreja de Cristo passou a viver em uma nova dimensão e poder, vivenciando experiências sobrenaturais como falar em línguas, curas, expulsão de demônios. Não se pode negar que, sentindo autoridade espiritual e milagres, a Igreja de Cristo tem vivido um tempo como nunca antes. Nós até podemos sim, com autoridade no nome de Jesus, expulsar inimigos, expulsar demônios e saber que Deus ele está ali. Porque quando você usa o nome com a autoridade de Jesus, você consegue expulsar demônios. Você consegue orar para uma pessoa e ela ficar curada. O renascimento de Israel. Nasceria um novo povo num só dia, uma nação uma só vez, mas Sião esteve de parto e já deu à luz a seus filhos. Isaías 66, versículo 8. Poder-se-ia fazer nascer uma terra num só dia? Se não for Deus, né? Nós não conseguimos fazer isso. Nasceria uma nação de uma só vez? Isaías. Este povo que estivera por quase 2000 anos espalhado no mundo inteiro ganhou existência como nação independente. Este foi um sinal inequívoco de mão de Deus sobre a história. A pregação do Evangelho pelo mundo inteiro. Nós temos que fazer isso, meus irmãos. Pregar a palavra de Jesus ao mundo inteiro. Porque se ainda estiver faltando para aprender a palavra de Deus, os sentimentos das coisas que vêm do céu, aí não acabará o mundo. Mas quando toda a terra já tiver conhecimento da palavra de Deus, da história da humanidade, de Deus, aí sim Jesus voltará para salvar seu povo, salvar a sua igreja e salvar de todo pecado. Assim, não terá grito de misericórdia, porque você aí está alicerçado na rocha, está alicerçado no poder de Deus. Não haverá tristeza nem alegria, porque para onde iremos é para a eternidade.
é para o colo de Jesus. E quando este evangelho tiver sido propagado no mundo inteiro, então virá o fim. Mateus 24:14. Esse fim já está nesse século, meus irmãos. Nesse século, aí sim, aí chegará o Filho do Homem para nos levar, para nos salvar. A iminência do governo mundial. O que vemos hoje, meus irmãos, é tanta coisa ruim acontecendo entre nação, entre igrejas, entre pastores, entre governo mundial com o nosso governo presidente. E então nós temos que vigiar, porque tudo isso aconteceria nos últimos dias. O quarto animal será o quarto reino da terra, no qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e falará em pedaços. Daniel 7:23. Então, amados, são eles, né, que nós temos que sentir, que Daniel 7:2-3 nos alertam. O Império de Prata foi um Medo persa, que começou com Ciro o Grande e o conquistou na Babilônia em 539 anos antes de Cristo. Também o Império de Bronze foi o Império Macedônico, estabelecido por Alexandre o Grande. O ferro conota a dureza da crueldade e descreve o Império Romano, que atingiu a sua maior extensão sob o reinado de Trajano. O quarto império foi descrito como tendo 10 dedos nos pés. Os 10 dedos dos pés era composto em parte de ferro e que parte de barro, como versículo 41 explica de Isaías. Então esses sinais já estão aí, já estão avisando a nós. Nós temos que estar cientes, nós temos que buscar a verdade. João 8:32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Sinais na vida da igreja. A igreja vai ter os sinais, as pessoas que estão em Cristo terão, né, os sinais, porque em sonhos Deus vai mostrar, em sonhos Deus vai falar com aqueles que estão bem alicerçados com Jesus, aqueles que tiver com o seu intelecto, né, o seu corpo, a sua alma, o seu espírito alicerçado em Cristo, verá evidências que Deus vai falar com eles. Então muitas coisas ainda estão por vir e nós já temos que estar preparados para essa busca que é do Espírito Santo de Deus. Jesus virá buscar todos os que o amam a sua vida. 2 Timóteo 4:8. Porém, é preciso cuidado para não confundir o arrebatamento da igreja com a sua vinda em glória, segunda fase. Quando ele virá com os santos e com os anjos, trazendo juízo contra todos os ímpios. Judas, versículo 14-16, 2 Timóteo 1:7, Apocalipse 19:14. Então, meus queridos, eu estou aqui falando sobre essa palavra porque Jesus me despertou para falar com vocês sobre isso, entendeu? Porque em breve ele está buscando a sua igreja, o seu povo, e nós estamos dormindo. Nós temos que acordar do sono da indolência, nós temos que preparar nossa alma, nosso espírito, para que possamos nos arrepender de todo o pecado. Os falsos cristos e falsos profetas já estão aí em nosso meio. Está vigilantes, pois um dos sinais da vinda de Jesus são os falsos cristos e os falsos profetas. E hoje em dia a gente encontra muito isso, os falsos mestres, os falsos profetas, enganando as pessoas, revelando coisas que não existem, revelando para que sua igreja fique cheia e que aquelas pessoas não saiam dali. Não negligencie o estudo bíblico, leia e medite a palavra de Deus, pois ela é o escudo protetor contra os falsos ensinos e contra tudo que não procede de Deus. Os falsos cristos, os falsos profetas costumam ter grande eloquência, carisma e boa atenção para com seus fiéis. Enganarão muitos, até aqueles que já são escolhidos. Então nós temos que estar preparados,
porque senão nós seremos também enganados pelos falsos mestres e pelos falsos profetas que virão nesses últimos dias para nos enganar. Terão argumentação, por isso Jesus alertou a respeito disso, dessa vigilância e do discernimento. E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Mateus 24, 4, 5. Então não sou eu quem está falando, a palavra de Deus está nos alertando desse fato que virá. Apostasia. Você sabe o que significa apostasia, meus irmãos? Apostasia significa desvio, afastamento. O que mais vemos hoje é pessoas afastando da palavra de Deus. Qualquer coisinha está saindo da igreja, está com raiva da igreja, está com raiva dos pastores, estão com raiva dos hinos, estão com raiva de tudo que está acontecendo ali. Então isso aí significa que muitos vão afastar do evangelho, muitos vão correr atrás de deuses falsos e abandonar o premeditado e o consciente da fé cristã. Igrejas caídas e mortas é os que mais tem hoje em dia. As pessoas estão mortas na fé, as pessoas estão correndo atrás de multidões, de igrejas cheias de revelações. O mundo está caído, meus irmãos. A terra está fedida, o céu está gritando, as estrelas estão gritando, o céu está dizendo que você afastou de Deus. Então não deixe que as pedras, as folhas, o vento louvam em nossos lugares. O aumento da apostasia é um sinal que evidencia a segunda vinda de Jesus. 2 Timóteo 2,3. O apóstolo Paulo alertou a igreja quanto ao perigo da apostasia. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns na fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio. Tem muitos se enganando, correndo atrás de pessoas que não tem nada a ver com Deus, pregando a palavra de Deus nos lugares indevidos, onde que deveria ser o lugar santo, ali está sendo um lugar de eloquência, um lugar que a pessoa prega, dança, come, bebe e a palavra de Deus mesmo sai vazia no coração de todos. No Antigo Testamento, vemos que por muitas vezes os israelitas apostataram-se e abandonaram o Senhor da sua lei, mas eles receberam a recompensa por se desviar do Senhor. Jesus voltará a julgar os apóstolos, dando-lhes a recompensa que merecem. Para Deus, a apostasia é sempre vista como adultério espiritual. É uma doença contagiosa que engana aos que são chamados. Então, nós temos que ter cuidado para que nós não fiquemos adoecidos, adormecidos, enganados, porque nós já somos chamados. Jesus já nos chamou desde o ventre da nossa mãe para que possamos ser dele, para que possamos nunca sair do colo de Jesus. Então, se nós sairmos do colo de Jesus, nós vamos ficar adormecidos, doentes e sentindo o pecado da carne. Então, tome muito cuidado, meus irmãos, para que vocês não sintam esse pecado adormecido na sua alma, no seu espírito, na sua mente, e que você sinta capaz de poder ter Deus no coração de vocês. Amém, igreja? A doutrina de demônios, 1 Timóteo 4,1. Os falsos mestres e os seus ensinos eram e ainda continua sendo uma ameaça para a multidão, para o povo de Deus, para os escolhidos do Senhor. Muitas pessoas estão correndo atrás de deuses, de Deus de madeira, Deus falso, Deus que não faz milagre, Deus que não faz nada para você. Vocês estão correndo atrás de pessoas que não te dão o merecido, que é o afago de Jesus. E ainda continuam sendo uma ameaça para a igreja e para a fé cristã. Atualmente, muitos estão se deixando seduzir por doutrinas de demônios. Esses detupam as escrituras sagradas e seguem doutrinas que não são de Deus. E
a confissão é positiva. A teologia da prosperidade é muitas coisas, pessoas usando o nome do Senhor para ganhar dinheiro. É culto disso, é culto daquilo, é culto dos anjos, é muita credice. Então, e o misticismo, que corrompe a sã doutrina de Deus. Haverá uma perseguição mais velada, mas aos cristãos continua sendo alvo da perseguição, porque tem lugar aí, tem país aí que já não consegue mais falar do amor de Jesus, eles pregam com medo, eles são mortos, eles são perseguidos, eles são queimados, eles são jogados aos crocodilos. Então, há uma promessa para que os que foram fiéis na tribulação, Mateus 5, 11, 12. Na Síria, na segunda missão, e na Coreia do Norte, e na China, em países do norte da África, segunda missão Portas Abertas, que trabalha com a igreja perseguida. Recentemente na Síria, dezenas de cristãos foram sequestrados por combatentes no Estado Islâmico e queimados. E não vai demorar a chegar aqui no nosso Brasil, não. Já tem lugar aqui no Brasil que nem as igrejas católicas são abertas para ver uma missa. Eu já fiquei ciente disso, que aqui mesmo no Brasil já tem lugar que eles não deixam pregar o evangelho, mesmo sendo igreja católica. Sinais dos céus da vinda de Cristo. Sinais do céu. Jesus alertou que antes da sua vinda haveria vários sinais, como, por exemplo, grandes terremotos, fome, pestilências, coisas espantosas e grandes sinais no céu. Lucas 21, 11. Notemos que o texto diz sinais do céu e não sinais no céu. Jesus fala de sinais e não de datas, porque ele não tem data para vir e nem para voltar. Ele volta para cada um de nós, assim como voltou hoje, né, para cada um que está indo hoje, que estão morrendo, que não amanheceu hoje. Então ele está voltando para cada um de nós e nós temos que estar preparados para que quando chegarmos lá, Deus nos receba o nosso espírito, né, no seu colo, no colo de Abraão, para que não fiquemos na tumba fria do inimigo, nem no fogo eterno. Jesus fala dos sinais e não fala de datas. Jesus fala de sinais que antecedem a sua vinda, a sua volta. Mas em momento algum ele fala a respeito de datas. O mestre também deixou claro que esses sinais são parte do plano de Deus. Todavia, quando eles acontecerem, o fim não será logo. Ainda teremos um bom tempo ainda para frente. Porque enquanto o terceiro templo não for construído, Jesus não voltará. Porque o inimigo ele vem primeiro, depois Jesus, né, vem depois. Para que a gente saiba quem é o Rei dos Reis. Porque esse anticristo que virá para enganar o povo. E muitos vão cair. E muitos vão ficar para trás. Não vão conseguir entrar na terra prometida, como o Senhor nos prometeu. Então muitos vão comer e beber, vai aceitar o chip. Já começou pela máscara que já tivemos, né? E esse lado da máscara aí que a gente nós não podíamos entrar nem sair, né? Não podíamos ficar viajando. Guerras e conflitos. Jesus falou também a respeito de guerras e conflitos entre as nações, como um dos sinais da sua volta. O mestre alertou também que levantará nação contra nação e reino contra reino, Mateus 24, 7, e tudo isso, meus irmãos, confirma. Os sinais que pronunciam a volta de Jesus estão se cumprindo cada dia. A apostasia tem evidenciado no meio de igrejas evangélicas a ponto da Bíblia não ser mais referenciada para a conduta de muitos que se dizem cristãos. Na natureza, há fenômenos que indicam o cumprimento das previsões apocalípticas. Na vida moral, certamente há o maior grau de fatos que comprovam o aumento da iniquidade humana. Mas a Igreja de Jesus Cristo deve continuar em oração
e vigilância como coluna e firmeza da verdade. 1 Timóteo 3,15. Aguardando em santificação a volta do Todo-Poderoso, meus irmãos. Então nós temos que ficar atentos, atenados para esse dia, porque muitos vão receber sinais, muitos vão receber sonhos, muitos vão receber alguma profecia de crianças, de pessoas que você nunca viu na sua vida. Muitos lugares já estão sentindo e ouvindo sons de trombeta saindo debaixo da terra. Então tudo isso vai acontecer e nós temos que ficar atentos. Todos que temem a Deus sofrerão perseguições. Todos que seguem a Deus terá perseguições do inimigo. Todos aqueles que colocarem Deus em primeiro lugar em seu coração perderão a sua vida em fazer a vontade de Deus. Então prepare-se, se arrependam-se essa perseguição, pois a nova ordem mundial começou com a máscara obrigatória, com a vacina obrigatória e outras coisas que virão aí como moeda única. Não fique desapercebido sobre essas coisas, pois a palavra se cumpre muito rápido. O mundo se forma até a morte, que podemos tudo desse mundo e tenhamos a vida eterna. Mesmo com tudo que acontece, saiba que você não está sozinho, você está com Jesus. E Ele é seu verdadeiro amigo, Ele está contigo. E você deve glorificar a Deus por tudo isso. Amém, meus irmãos? Soberano Deus, eterno Pai, nessa tarde, eu venho te agradecer, meu Pai, por mais esse dia. Eu venho te agradecer, meu Pai, por essa parte da tarde. Eu venho te agradecer, meu Deus, por pão de cada dia, pelo ar que eu estou respirando, pela comida na mesa, agradecendo mais, Pai, e pedindo menos. Eu venho te agradecer, meu Pai, pela saúde. Eu venho te agradecer por este ar que estou respirando. Eu venho te agradecer, meu Pai, por tudo que tem feito na minha vida, na minha casa, na minha família. Eu venho abençoar, Pai, através de Ti, todos aqueles, Pai, principalmente o meu tio que hoje o Senhor levou e está na Tua glória, está contigo. Que o Senhor receba o Espírito dele, meu Pai. Eu não me lembro se eu fiz a convocação para que ele te aceite, mas eu orei na casa dele, Senhor. Mas que o Senhor aceite o Espírito dele no seu colo e que ele possa sentir o Teu toque, meu Deus, mesmo nessa partida que ele foi hoje e nos deixou, meu Deus. E eu peço que o Senhor nos dê força, nos dê coragem para poder estar ajudando ao próximo, aos outros que estão vivos. Ó Deus Todo-Poderoso, nos abençoe, nos guarde, nos livre, nos proteja, nos dê a Tua unção, o Teu poder, que nunca venha faltar sobre nós o pão de cada dia, a água do tanque, meu Pai, que o Senhor diz que quem beber da sua água jamais terá sede, que é a água do Senhor, que é a água do Espírito, e o vinho, Pai, que é o Teu sangue, que nunca vem faltar em nossas veias, e o Teu pão, meu Deus, que é o comprimido, é o remédio para nosso espírito, ó Deus. Então nessa tarde eu venho te agradecer por mais essa semana que está começando e que o Senhor faça, Pai, resplandecer sobre nós o Teu Espírito, a Tua glória, o Teu Santo Espírito, ó Pai, que venha nos iluminar, venha nos guardar, venha nos proteger. Guarda nossas vidas, guarda nossas nações, guarda o nosso país, guarda nossa cidade. Nos livra, Pai, do fogo do inferno. Nos livra, meu Pai, de todo pecado. Nos coloca diante, Pai, daqueles que precisam ouvir a Tua palavra. Coloca as pessoas certas para que possamos agradecer, Pai. Hoje e sempre, meu Deus, eu te agradeço em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. E assim seja, Pai, a Tua vontade. E eu agradeço essa rica oportunidade, meu Deus, que eu diminua e o Senhor cresça, Pai, para que todos saibam que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é o dono do ouro e da prata. E ninguém vai a Ti se não for pelo Teu Espírito Santo. Amém, igreja? Que Deus vos abençoe hoje e sempre. Aleluia. Santo é o nome do Senhor Jesus. Amém, igreja.